Ok, queridos, então vamos lá, vamos retomar o nosso trabalho. Eu quero que vocês não se esqueçam de entrar semanalmente no ambiente do NEAD, e a gente está hoje na semana de 8 a 12. 8 a 12, tá? Então aqui é só você entrar logo no início, tem o roteiro de estudo. Então estamos nessa semana aqui de 8 a 12, e vamos hoje estudar um pouquinho sobre o adjetivo. Se você pegar o seu livro, eu quero até que você pegue o seu livro aí, se estiver pertinho de você, já pode pegar. Tá? Na página 170, da página 177 a 184, 84, você tem uma pequena teoria sobre o adjetivo. Então, eu queria que você tentasse entrar para a gente conversar um pouquinho sobre o adjetivo hoje. Ao final, eu vou encaminhar uma tarefa, vai valer a presença e a nota da semana seguinte, tá? Na verdade, dessa semana aqui, né? Tá legal? De 8 a 12, do 11. Tá? E aí, assim que eu terminar a teoria, eu vou encaminhar a tarefa, que é responder aos exercícios de 1 a 5, da página 180. Ó, página 180 aqui, ó. Então, 180. Tá. Você vai responder esse exercício aqui, ó. Página 180. Uma página só. Dá até para responder. Não sei se dá para a gente... se fotografar, mas não dá para responder, não. Fotografar e dar as respostas na frente. Não sei se vai dar. Entendeu? Acho que podíamos fotografar a página, uma página só, e na foto vocês conseguirão responder. Bom, vamos ver qual é a melhor saída, mas a resposta é essa tarefinha. Tá? Então, página 180, para a gente estudar um pouquinho sobre o adjetivo. Então, eu começo uma pequena teoria, vou ficar meia horinha nessa teoria, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os grupos. Eu tenho que resolver a questão hoje da aluna Rayane, que está sem grupo. Na verdade, ela está no grupo, né? Tem que ver com a turma do grupo dela aí, o que está acontecendo, para a gente resolver essa questão ainda hoje. Tá bom? Então, vejam, página 177, lá em cima tem conhecimentos linguísticos, tá? Mas especificamente sobre o adjetivo, você vai encontrar na página 180, tá? Mas na página 177 você já tem o início da teoria. Mas especificamente sobre o adjetivo, você vai encontrar na página 180. Tá? Então, deixa eu logo começar aqui com vocês uma pequena teoria para a gente desenvolver aqui. Quem chegou agora foi o Marcos. Bem-vindo, Marcos. Tá? E vamos aqui. Vocês estão com ele na tela aí. Tá? Eu prefiro que vocês tenham um caderninho, anotações. Quem está na rua aí vai depois ver a aula gravada, o que vamos fazer, para vocês não perderem essa teoria. Então, eu também tenho uma gramática, e eu vou postar no ambiente parte da minha gramática. Eu não tenho mais essa gramática... deixa eu ver se tem aqui... Tem mais essa gramática em papel, só tenho aqui um exemplar. Esse exemplar eu guardo 4 chaves, porque é uma gramática que eu vendi muito e agora eu não consegui imprimir, quer dizer, eu não quis, né? Porque eu vou ter que atualizar a gramática. Estou tentando achar aqui, ver se eu consigo achar aqui onde ela está. Deve estar lá na outra seção. Mas eu vou colocar parte da minha gramática para vocês irem também estudando, mas alguma coisa eu tenho aqui já nas telas do PowerPoint. O que eu quero que vocês entendam? A língua portuguesa, ela tem basicamente 4 grandes áreas. 4 grandes áreas. Uma área inicial que nós chamamos de fonologia.
Essa área fonologia, ou fonológica, é uma área que abarca basicamente a questão dos sons e da grafia, da letra. Então, nessa parte aí da ortografia, a gente lida basicamente com dois elementos, tá? Um é o elemento do som dos fonemas, outro é o elemento da letra, da grafia. Então, essa parte de como eu falo, o som que eu emito, a linguagem oral, tudo é dentro da fonética. E a parte da escrita, da letra, da sílaba, da palavra, tá? Essa é a parte dentro da formação gráfica, Então, a gente, quando tem essas duas grandes correntes dentro da fonologia, eles estudam a língua oral e a língua escrita. Então, quando eu escrevo ou eu falo, porque o que é escrever? É você repetir a fala. Então, a letra ou a grafia é uma representação do som que eu emito, porque vocês começaram inicialmente a falar. Depois é que vocês aprenderam a escrever. Então, essa parte é bem bacana, porque a escrita é uma tentativa de reproduzir os fonemas. Por isso que, às vezes, a gente tem dificuldade. Por exemplo, o som R. Em algum lugar se fala porta, outra fala porta, outra fala porta. Esse som R ele tem variação no Brasil. Agora, imagine em outros países de língua portuguesa, porque são 10 países. Imagine em outros países. A variação é muito grande. Mas a gente tem a letra R representando as variações, as diferentes variações do fonema R. Tá bem? Então, é isso aqui. Tá? A segunda parte da gramática grande é a morfologia. A morfologia, ela trata especificamente da palavra. Só que a morfologia, ela trata de algumas questões relativas à palavra, como a origem da palavra, a classificação da palavra, a formação da palavra, tá? Então, é essa parte. E aí, quando você chega em classificação, você vai encontrar que toda língua portuguesa, ela se organiza em torno de 10 classes gramaticais. 10 classes gramaticais. E aí eu até gosto, quando eu estou em aula presencial, eu gosto de brincar com os alunos. Vamos desenhar uma mão lá eu desenho a minha mão lá no quadro. Eu peço para cada um desenhar a sua mão aí no seu caderno. Se você tiver um caderno aí, pode até desenhar. Para você gravar as 5 primeiras classes gramaticais. Existe nessas 5 uma classe gramatical que ela é como se fosse o Sol. Em torno dela, as 4 outras classes vão girar, vão se organizar. Essa classe maior, como se fosse o Sol, é o substantivo, que é o termo que eu uso para dar nome às coisas. Por exemplo, computador, celular, livro, casa, menino, menina, geladeira. Tudo isso são coisas. Tá? E cada coisa tem um nome. Então, esse nome que eu dou às coisas é por meio de um substantivo. E em torno dele giram outras 4 classes, que são elas o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome. Ou seja, se eu tenho um substantivo, ele interfere diretamente no elemento adjetivo, artigo, numeral e pronome. Então, aqui nós já temos 5 classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome. Já gravou? Gravou? Pois é. Então, nós temos, portanto, 5 classes.
temos duas classes que estão sempre próximas. Como diz Maria, vai com a outra. Para onde uma vai... É claro que depois a gente vai aprender que uma classe não é bem assim. Ela pode estar com outras duas classes. Ela pode ser infiel com duas outras classes. Mas, basicamente, ela segue uma classe rigorosa, que é o verbo e o advérbio. Então, tem um parecido. Ó. Verbo e o advérbio. Só que o advérbio modifica um verbo, um adjetivo e a ele mesmo. Mas são classes muito próximas. Então, nós temos mais duas, verbo e advérbio. E temos três classes que são invariáveis. Tá? São classes que a gente utiliza na língua portuguesa, mas para compor um cenário, mas não podem variar. São elas preposição, conjunção e interjeição. Aí fechamos as 10. Ou seja, as 5 que giram em torno do substantivo, no caso ele também, seria adjetivo, substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome, verbo e advérbio, e as 3 variáveis, preposição, conjunção e interjeição. Essas 10 classes constituem o que nós chamamos de morfologia. Aí depois temos a sintaxe, que trabalha com a organização das palavras na frase, no texto. Aí nós temos a questão lógica da língua e temos a semântica, que trata da questão do significado das palavras na língua. Então, a gente vai hoje se concentrar no adjetivo, na função morfológica e sintática. Por quê? É importante vocês colocarem. Isso aí o CESP adora perguntar para vocês aí. Então, presta atenção. Cada classe gramatical ela tem duas funções. Uma função morfológica e uma função sintática. Então, ela vai ter o nome dentro da morfologia e uma função dentro da sintaxe. É por isso que a gente junta e diz que o adjetivo tem uma função morfossintática, porque eu englobo morfo é a morfologia e sintático é a função da sintaxe. Tá bem? Então, a gente vai analisar essas classes gramaticais sob esses dois prismas, da morfologia e da sintaxe. Por isso, morfossintaxe é o nome que a gente dá. O CESP adora esta relação, porque você tem que aprender que o adjetivo tem uma função sintática. Muito bem? Vamos lá. Aí você tem amarelo, interessante, grosseiro, inaudível, musical, interesseiro, sórdido, vários adjetivos. Mas vamos começar com um pequeno teste aqui. Aí eu quero que você me ajude agora a identificar. Eu vou postar esse texto aqui, é um texto do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? Eu quero que você leia esse texto aí você mesmo. Eu quero que você me coloque aqui no chat quais são os adjetivos que você encontrou aí. Tá? Então, por favor, vamos colocar aqui agora no chat os adjetivos que você encontrou. Vamos lá. Entendeu? Eu vou só trabalhar com os adjetivos legítimos, porque alguns outros podem ter essa função, mas só os adjetivos legítimos. Vamos lá. Isso, galante. Tudo bem. Acertou aí. Quem mais? Vulgar, perfeito. Muito bom. Vamos aí identificando aí. Qual outro? Quais mais? Novo, perfeito. Novo também é.
Cadê mais? Vamos lá. Radical. Vamos ver. Ó, algum tempo hesitei. A chave para você achar, ó, vou até colocar a próxima tela. Achar para você achar o adjetivo é você mirar o substantivo. O que eu disse anteriormente? O adjetivo gira em torno do substantivo. Então, eu tenho que achar o substantivo e olhar. Perto dele eu tenho algum adjetivo? Porque até espacialmente, o adjetivo fica perto de um substantivo. Então, por exemplo, ó, o brasileiro jovem. Eu falo do brasileiro. Então, jovem é um atributo ao brasileiro. Porque o adjetivo, vou colocar uma. Depois eu volto às telas aqui. O adjetivo, ele serve para dar uma qualidade, um defeito ou um modo de ser no substantivo. Então, geralmente, ele dá uma qualidade, um defeito ou um modo de ser. Então, voltemos aqui, ó. O brasileiro jovem. Então, eu destaco o brasileiro, e vou dar a esse brasileiro uma qualidade, que é jovem. Tá? Então, observe. No outro, eu vou falar do jovem. O jovem. Que eu também vou dar uma outra qualidade, que é brasileiro. Então, percebam que aí é uma inversão. O primeiro termo eu chamo de substantivo, o segundo eu chamo de adjetivo, porque o segundo qualifica o primeiro. Então, voltemos agora ao texto. Tá? Ó, tempo é um substantivo. Esse algum aqui é um pronome, mas ele está em função sintática de um adjetivo. Mas vamos parar por enquanto. A gente, por enquanto, vai tratar de pronome. Vamos achar os adjetivos. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias. Substantivo, memória. Observe que esta também está ligado é um pronome também, mas ele vai ter um nome sintático, um pronome adjetivo. Por quê? Porque, na verdade, esse lugar cativo, perto do substantivo, é de um adjetivo. Qualquer palavra que entrar nesse lugar aí, nesse lugar aqui, que é perto, antes ou depois, está tomando o lugar de um adjetivo. Por isso que a gente chama de pronome adjetivo, numeral adjetivo, beleza? Pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se porém em primeiro lugar, ó, lugar é o substantivo. Primeiro é um numeral, mas está na função de um adjetivo. Então, por enquanto, pode chamar de numeral. Não chame de adjetivo por enquanto, tá? Porque ele tem função adjetiva, mas ele é um numeral. Em primeiro lugar, o meu nascimento ou a minha morte. Mesma coisa, ó. Ó, nascimento, meu, pronome possessivo, morte, substantivo, pronome possessivo, minha. Suposto o uso vulgar, aqui sim, ó, uso substantivo, vulgar adjetivo. Aqui está um adjetivo legítimo, uso vulgar. Seja começar pelo nascimento, duas considerações, ó, substantivo ao duas aqui, me levaram a adotar diferente método, ó, método, substantivo, diferente adjetivo. Então, até agora, eu só tenho legitimamente dois adjetivos. É o vulgar e o diferente. Tá? A primeira é que, ó, esse numeral aqui, ó, primeira, tem antes dele um artigo. Então, esse artigo aqui torna a palavra primeira um substantivo. Depois eu vou explicar para vocês isso aqui com mais calma para frente. É que eu não sou propriamente um autor defunto. Voltemos lá ao Jó brasileiro. O primeiro é um substantivo, autor, o segundo é um adjetivo. Por quê? Porque o segundo caracteriza o primeiro. Mas um defunto autor, ele agora inverte. O primeiro é um substantivo, o segundo é um adjetivo. Ou seja, o que ele quer dizer? Eu não sou um autor defunto. Eu não sou um autor que já morreu. Mas eu sou um defunto que resolveu escrever a sua história. Por isso eu sou um autor. Perceberam?
Porque você, a ideia, olha o Machado como ele é fantástico nessa forma de colocação aqui, ó. Olha a inteligência dele. Eu não sou um autor defunto. Eu não sou alguém que escreve que já morreu, tá? Mas eu sou um defunto que resolveu voltar lá dos arcos para onde eu estou e resolveu voltar para escrever o seu texto. Por isso que são memórias póstumas de alguém que já morreu. Então, ele é um defunto autor. Para quem acampa, foi outro berço. Esse outro aqui está na função adjetiva, mas aqui ele é um pronome também. A segunda, igual à primeira, é a que o escrito ficaria assim mais galante. Ó. Escrito é o termo. Galante se refere a escrito. Novo se refere a escrito. Mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, porque Moisés, dizem que Moisés não morreu, né? Moisés, ele foi para o monte, desapareceu. Moisés mesmo que contou a sua história. Não a pôs no introito, no início, mas no cabo, no fim. Porque a morte de Moisés é lá no finalzinho do livro dos Pentateuco, do livro de Deuteronômio. E aqui, ó, a diferença radical. Radical é o substantivo, diferença é o adjetivo. Então, até agora, nós só temos 3 adjetivos legítimos: vulgar, método, quer dizer, galante, novo e diferença. Cadê o diferente? Ah, também aqui, ó. Então, atenção. Então, legitimamente, nós temos como substantivo vulgar, tá? O diferente. Qual foi outro que eu falei aqui? Tá. Vulgar, diferente, galante, novo, diferença radical, tá? Então, esses são os adjetivos legítimos. Mas nós temos aí outros termos que fazem a vez também de um adjetivo. Vamos lá. Agora veja, essa aqui já é minha gramática. Eu vou postar para vocês depois estudarem em casa. O adjetivo ele faz uma atribuição. Ele dá um atributo ao substantivo, que pode ser uma qualidade ou um estado ao substantivo. Então, quando eu falo ambiente calmo, tá? Ambiente calmo, tá? Criança feliz. Esse ambiente calmo é um estado. Criança feliz é uma qualidade. Perfeito? Tá? E aí vocês depois vão ler em casa com calma. Agora, uma coisa bem interessante. A posição, dependendo da posição do adjetivo, eu posso mudar a ideia do texto. E é uma coisa que vocês têm que tomar bastante cuidado, porque nas provas do CESP, eles trabalham com esses detalhes. Uma coisa é colocar o adjetivo antes do substantivo. Outra coisa é colocar depois do substantivo. Antes, ele tem um significado. Depois, ele tem um outro significado. Por exemplo, aqui, ó. Se eu falo pobre mulher, pobre é um adjetivo. Mulher pobre, pobre continua sendo adjetivo. Mas antes significa uma mulher infeliz. Se eu colocar depois, já é uma mulher sem recurso. Tá? Se eu colocar homem alto, esse alto dá a ideia de estatura. Se eu colocar que ele é um alto homem, é em termos de importância. Então, observe que a mudança de lugar para antes ou para depois do adjetivo, do substantivo, modifica o sentido da frase. Alguém levantou a mão aí? Quem levantou a mão para falar? Deixa eu ver aqui. Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém quer levantar a mão? Tá? Muito bem. Então, eu pergunto, até aqui, vocês têm... Está entendido? Até aqui vocês têm compreendido direitinho o que eu estou explicando? Cadê aquela resposta no chat? Sim ou não? Perfeito, Henrique, Sabrina, tecladinho sim. Cadê? Nós somos... Isabela, sim. Rayane, sim. Nós somos 12. Preciso das 12 respostas aí.
Beleza, muito bom, valeu. Tá. Esse material eu vou colocar e você depois vai estudar direitinho lá na frente. Tá? O adjetivo, ele tem uma característica interessante. Ele vai variar, vai concordar com o seu substantivo. Observe que aqui, ó, eu tenho ó, sapato, o adjetivo macio. Veja que ficou macio. Se eu modificar aqui ó, o substantivo para sapatos, o que aconteceu? O adjetivo também variou. Esse é o princípio da concordância. Se o substantivo variar, todo termo que se liga a ele também vai variar. É o princípio da concordância nominal. Aqueles 4 termos, artigo, adjetivo, artigo, numeral e pronome, concordam com seu substantivo em gênero e número. Tá bom? Feminino, feminino, masculino, masculino, singular, singular, plural, plural. Tá bom? Vamos lá. Agora, tem uma variação quando for composto. Nós vamos deixar isso lá para mais frente, entendeu? O adjetivo composto, ele tem uma situação particular. Vamos deixar para um pouco mais quando a gente for fazer os exercícios. Aqui vocês têm uma tela em que lá na gramática também vocês têm um estudo, então vocês devem estudar essa gramática aí, esses capítulos que eu vou colocar para vocês. E aí tem uma situação bem legal, para vocês depois estudarem, que é a locução adjetiva. O que é isso? Às vezes eu pegar 2 substantivos em que um vai fazer a vez de um adjetivo. Por exemplo, se eu for colocar muros do colégio, tá? Então, muros colegiais. Eu posso trocar esse do colégio por um adjetivo. Por exemplo, se eu colocar o seguinte, aqui, ó, mel de abelha. Mel de abelha, porque eu tenho mel de abelha e mel de cana e outros melos ainda, entendeu? Outros méis ainda, tá? Então, se eu tenho mel de abelha, eu posso trocar o de abelha por apícola, mel apicolar, que é um mel de abelha, entendeu? Vamos lá, mas depois a gente pode voltar a esses elementos aqui para vocês analisarem. Também importante, o adjetivo é quem define a nossa pátria, a nossa parte de origem. Então, se vocês nasceram em Brasília, vocês são brasilienses. Antigamente tinham o candango, a gente chama o candango somente quem veio no período de formação de Brasília, da fundação de Brasília. Então, originalmente, o candango é o pioneiro de Brasília. Quem nasce em Brasília é chamado de brasiliense. Tá? Mas quem nasce em Goiás é goiano, quem nasce no Piauí é piauiense, quem nasce em Minas é mineiro, quem nasce no Rio de Janeiro é carioca, quem nasce em São Paulo é paulista, e até também tem um paulistano. Tá? Então, dependendo do lugar, tem variação de nome. Tá? E aqui uma coisa que eu queria que vocês entendessem. Quando eu classifico o adjetivo, eu tenho que saber que ele pode ser simples, ele pode ser composto, primitivo, derivado. Então, veja, por exemplo, se eu colocar amarelo, eu posso daí tirar a palavra amarelado, que continua sendo adjetivo. Só que amarelado vem de amarelo, por isso que ele é um adjetivo derivado. Tá? Uma outra coisa importante no adjetivo, aqui ó, nas locuções, de chuva, chuvou. Hoje é um dia de chuva, é um dia chuvoso. Ela tem uma atitude de anjo, tem uma atitude angelical. Tá? Furou o pneu de trás, pneu traseiro. Ele é um menino do Brasil, menino brasileiro. Isso aqui é a locução. Por quê? Porque aqui ele tem um substantivo, mas esse substantivo aqui eu posso, por exemplo, trocar por um adjetivo. Por isso é uma locução adjetiva. Vamos lá. No gênero, atenção, no gênero tem essa variação normal, concordância. Homem honesto, mulher honesta. Então, a gente sempre vai buscar a referência ao substantivo e fazer a devida concordância. O homem corrupto, mulher corrupta. Então, a gente tem sempre essa variação. E aí tem até umas
de tanta gente praticar que a gente às vezes esquece. Por exemplo, o homem diz obrigado, a mulher diz obrigada. Por quê? Porque obrigado é um adjetivo natural. Então, concorda com o termo a que se refere. Beleza? Vamos lá. Eu estou passando aqui, mas depois eu quero que vocês... Eu vou colocar esse material para vocês trabalharem. E aí, por exemplo, aí, para finalizar, essa rapidinho aqui, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, uma frase. Isso aqui, inclusive, você caiu numa prova lá em Minas Gerais. Ó, pegaram uma placa onde tinha escrito: vende terreno e outros melhores que este. Observe que o adjetivo aqui é melhores. Ó, melhores aqui. Ó. O que ele quer saber? Ele quer saber se o adjetivo melhores, qual é o sentido que ele dá nessa frase. Tá? O que ele dá? Sentido. O que ele comunica? Ó, vende-se esse terreno e outros melhores que este. Isso quer dizer que quando ele usou ele, ou sem querer, mas está dito aí na frase, que essa construção, do jeito que está, essa forma de escrever, ela depõe contra o próprio terreno. Olha aqui. Porque ele diz, olha, vende-se este terreno e outros melhores que este. Então, no fundo, ele está depreciando o terreno que ele está anunciando. Então, bastante cuidado. Pode ser que ele não tenha nem noção, mas quem for analisar direitinho não compra o terreno dele. Porque ele diz, não, eu vou comprar o melhor. Então, já que esse não é o melhor, então me dá o melhor. Aí o cara vai lá para o outro melhor. Então, vejam que às vezes a gente escreve e não percebe o que a gente está dizendo. Bastante atenção. Tá? Outra prova aqui, ó, tá? Outra questão, entendeu? E aí também caiu essa questão em prova. Tá? Veja você. Ó, assinale, tá? Assinale, já chegou aí, tá na imagem vocês aí? Tá, já aí, tá bom? Aqui, ó. Assinale, deixa eu colocar bem aqui. A alternativa em que o adjetivo sublinhado tem valor de substantivos. Ó, uma coisa que o CESP gosta de fazer, trabalhar. Como é que eu sei? Ó, poderiam enganar os estranhos. Ó, críticos azedos é adjetivo, inevitáveis atritos é adjetivo, fim evidente é adjetivo, infelicidade crua é adjetivo. Agora veja que estranhos aqui, ó, não tem ninguém perto dele. Ele é um adjetivo. Só que aqui, como ele está sozinho e com um artigo, ele se tornou um substantivo. Ele tem um valor de substantivo. Lembre de você, não esqueça, o adjetivo sempre precisa estar perto de um substantivo. Se ele estiver sozinho, ele vai assumir um outro valor, que no caso é um valor de substantivo. Tá? Bem, agora eu quero que vocês me respondam aqui rapidinho, para finalizar aqui. São 3 perguntinhas aqui para frente, tá? Eu quero que se você coloque a letrinha correta aí, de A, B, C, D, E. Responder essa questão. Qual é a resposta aí? Eu não falei disso para vocês tentarem lembrar, mas vocês vão dar conta. Quer ver? Adjetivo uniformes. Qual é a resposta aí? O que é adjetivo uniforme? É aquele que, independente se eu falar homem e mulher, ele não vai mudar, ele vai ter a mesma forma para eu tratar homem e tratar mulher. Qual é a letrinha correta aí? Vamos lá. Pergunta do CESP. Letra D. Isabela, letra D. Vamos ver. Vamos ver se a Isabela está correta. Ah, nós temos 12 preciso de 12 respostas aí. Ah, é? Estão copiando a Isabela, é? Eles estão copiando a Isabela ou estão certos? Ó, se eu falar, ó, homem comum, mulher comum. Homem feliz, mulher feliz. Perfeitamente. Observe que tá. Se eu falar, por exemplo, homem espanhol,
mulher espanhola. Então não tem jeito. Se eu falar homem ateu, mulher ateia. Se eu falar homem corajoso, mulher corajosa. Se eu falar homem português, mulher portuguesa, homem cristão, mulher cristã. Então a letra D realmente você acertou perfeitamente. Parabéns a vocês aí. Isso aqui não, vou deixar passar. Deixa eu ver. Essa aqui também não. Vou passar mais uma aqui. Ó, essa aqui. Agora vai ganhar uma balinha. Vou até buscar a balinha ali para dar uma resposta aqui. Vai ganhar uma balinha quem acertar aí, porque uma das características do adjetivo é o chamado superlativo. Aquilo, ó, grandíssimo, entendeu? É docílimo, tá? É fragílimo, é a criança fragílima, é de frágil. Então, só para brincar com você, quem responder isso aí vai ganhar uma balinha. Vou até pegar a balinha aqui agora e mostrar para vocês. Qual a sequência correta aí? Qual a letra? Ó, uma balinha aqui, tá? Tem essa aqui de chocolate e tem essa aqui de coco. Tá aqui, ó. Quem acertar? Qual é a letra? Tá aqui. Manda entregar via, ó, via Sedex. Manda entregar via Sedex. Quem ganhar vai ganhar a balinha aqui. Letra D. Deixa eu ver. 4, 3, 1, 5. Vamos ver. Vamos já colocar a resposta. Henrique respondeu letra D. Cadê? Letra A, Bela colocou letra A. Vamos lá. Cadê as respostas? Vai na balinha, ó. Vai na balinha. Ó. Tá aqui, ó. Quem não ganhar, eu vou chupar a balinha aqui na frente de vocês. Vamos ver. Letra C, letra D. Eita, tá, agora tá um samba do crioulo doido aí. Cada um tá dando uma resposta diferente. Vamos lá, vamos ver quem vai acertar isso aqui. Vale a balinha. Cadê as outras respostas? Nós somos 12. Até agora temos quantas respostas aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltam 5 respostas. Cadê a resposta? Quem não respondeu ainda, responder rapidinho. Vamos lá? Bom. Ó, resposta. Pá. Cadê? Pá. Letra A. Letra A. Quem acertou a letra A aqui? Eres acertou. Isabela acertou. E 2 balinhas, ó. Uma para cada um, ó. Uma para cada um, tá? Então, e aí, depois eu mando pelo correio. Eu vou mandar pela TAM, pela Azul. Você vai receber em casa. Tá? Ó, então, veja, ó. Tá? Eu também coloquei a sequência. Ah, também, Rayane, tá certinho, beleza. Ótimo. Tá? Então, veja aí, ó. Tá? Veja, doce é docílimo, tá? Semelhante é simílimo, semelhança, tá? Vamos lá, cadê os outros aqui? Não, é docíssimo, 4, ó. 4, docílimo, de dócil. 2, simílimo, de semelhante. 1, amaríssimo, de amargo. 3, dulcíssimo de doce, então tem docílimo de dócil e dulcíssimo de doce, tá? E 5, frágil, fragílimo. Muito bem, também acertou, Leslie? E agora danou, porque agora só tem 2 balinhas, tem que partir aqui, pegar uma faca, partir, senão... Muito bem, então eu vou colocar uma tarefa para vocês, a tarefa é vocês responderem a essa página 180, tá? Do seu livro, tá aqui. Eu vou colocar no NEAD para você responder essa página aqui. Aí você pode fazer um arquivo e mandar para mim. Opa, não pode cair não. Tá? Aí a opção é você fotografar e responder na própria fotografia ou fazer um comando aqui, colocar a resposta. Tá? E eu vou parar de gravar essa aula para a gente tratar de uma questão aqui. Vamos descartar aqui. E também eu vou postar essa aula para vocês aqui.
Tá bom? Então, interromper aqui a gravação.